Você vai fazer um exercício mental. É como se você olhasse ao que está ao seu redor e você se esvaziasse. Vocês já tentaram fazer isso em casa alguma vez? Eu faço todo dia, porque senão eu me enlouqueço. Então, eu preciso disso todos os dias. Então, nós vamos fazer o exercício. Gente, é engraçado quando a gente conta alguma coisa, porque a gente é sincero, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quem lida com trabalho, quem lida com pessoas, né, tem sempre aquele momento que você vai ter aquele pico de estresse. E você não pode dar um mau testemunho. Pode? Não pode. Então, você tem que se controlar e dizer, fique quietinho, se controle. Então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um exercício mental. Eu vou pedir ao nosso sonoplasta que ponha a música escolhida e vocês vão nesse momento soltar, vocês vão relaxar o ombro, fechar os olhos, tá certo? Deixa eu tirar o microfone para ver se vocês escutam a minha voz. Vocês vão fazer o seguinte. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Noite de quinta-feira do dia 20 de fevereiro de 2025, que esta é a professora Aline. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão relaxar, olha, essa posição aqui, olha, é invertida, vocês vão fazer isso, ó. Tá certo? Soltem os ombros de vocês e fechem os olhos. Soltem os braços, as mãos, ó, soltem, como se vocês estivessem numa piscina, relaxante, isso. Solte nesse momento, só pensa no seu relaxamento. Solta tudo. Aí você vai respirar e vai inspirar. Vamos lá fazer o exercício juntos? Os demais fiquem em silêncio para respeitar um pouco os outros, para que não percam a concentração do exercício. Afinal de contas, é um exercício de relaxamento. Respirou, soltou. Abriu as mãos, fechou. Fechou, abriu. Solta os ombros. Se solta nesse momento. Pensa em você. Pensa que você está super calmo, que você não tem nenhum problema nesse momento, que você está relaxando. É para pensar mesmo que não tem problema, gente. Não tem nada. Vocês estão muito bem, vocês estão calmos, que amanhã não tem trabalho, tá certo? Seria bom demais se fosse verdade, mas vamos lá. Vamos pensar, para ajudar o nosso corpinho a relaxar. Soltem os pezinhos de vocês, com os dedinhos. Estão conseguindo fazer? Sim. Pronto. E as pernas? Pronto? Conseguiram? Eu vou respeitar o momento de alguns, que tem alguns ainda fazendo, tá certo? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Esta é a professora Aline. Pronto? Nesta noite do dia Fizeram 20 de exercício? fevereiro de 2025. Por que a gente está pedindo a vocês para fazer esse exercício? Como nós estamos lidando com temas sobre saúde, nós estamos pedindo às pessoas para relaxar. Algo simples de ser feito, mas quase impossível no mundo moderno com a rotina que a gente tem. Eu estou mentindo? Não. Tudo que eu estou dizendo para vocês é um fato. Hoje eu tinha uma moça no trabalho comigo que ela sentou na cadeira e ela tinha perguntas para me fazer. E eu fiquei esperando que ela me respondesse, mas eu notei que ela estava atribulada. Atribulada por completo. E eu disse assim, ó, senta aqui que eu vou pegar uma água para ti, eu te dou esse tempo, fica aí e você vai pensar para poder me falar o que está acontecendo. Depois de muito tempo, ela foi me dizer o que ela queria, né? É muito bom quando você tem tempo, quando alguém respeita este tempo. Nesse momento eu vou pedir às crianças que vão lá para trás com o tio Joel. Pronto, chegou o momentinho. Cat. O computador não tem. E nesse momento eu vou chamar o nosso pregador que veio diretamente de Harvard para nos falar sobre saúde financeira. Gente, um tema atualíssimo. E ele veio para nos ensinar. Então vamos prestar atenção e tentar extrair o máximo que nós pudermos. Tá certo? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro.
Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, noite do dia 20 de fevereiro de 2025. E este é o professor João Ivo. Boa noite para todos. Boa noite. Nós estamos no 8º dia dos 10 dias de oração, né? O tema da vida plena, né? O tema da revista, né? Princípios divinos para uma saúde integral, né? E hoje nós vamos tratar o 8º tema, que é saúde financeira. Já estudamos sobre saúde física, saúde emocional, saúde social e agora saúde financeira, né? Quando a gente fala de saúde, né? E quando a gente fala também de doença, saúde, doença ao contrário de saúde, a gente percebe que quando uma pessoa não está saudável, uma das coisas que ela sente é dor, né? É uma dor. E nós vivemos com várias dores, nós temos muitas dores, todos nós temos dores. E para essas dores a gente dá um outro nome, que às vezes é preocupação, às vezes é problema, às vezes é dívida, e por aí vai, né? Se não, veja, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava contando o seguinte: ela comprou um freezer grande em 12 parcelas de 400, certo? Comprou um freezer, 12 parcelas de 400. Aí o negócio que ela quis fazer não deu certo. Aí ela estava querendo vender o freezer, certo? Aí ela estava querendo vender o freezer por R$3.200. Aí a pessoa que estava falando para mim, eu pensei na minha mente: rapaz, esse freezer só vale R$2.000. É um freezer novo. Aí o rapaz conversou comigo, eu só escutei, e aí ele conversou com outra pessoa e ofereceu para outra pessoa. E a outra pessoa colocou 1.800 no freezer, entendeu? Aí quando foi hoje, aí foi uma confusão, porque ficava querendo se aproveitar, etc. Aí hoje ele foi tratar comigo e disse: olha, ontem eu falei com fulano, né, que é o meu vizinho lá, e ele colocou 1.800 no freezer. Aí eu fui e disse: olha, quando você me contou aquela história, eu pensei em oferecer 2.000. Porém, eu fiquei pensando assim: bom, eu não vou estragar a minha amizade com ele por causa de 2.000. Porque 2.000 eu entendi que era um desaforo, mas é o que vale o freezer. Aí ele foi e disse: não, mas fulano botou 1.800. E aí, ela não vendeu porque ela comprou em 12 parcelas de 400. Agora que ela pagou 5 parcelas, e ela ainda está devendo 7 parcelas. Aí eu disse: rapaz, é o seguinte, se um anjo do céu caísse e assumisse essa dívida, tá? Seria um grande milagre, porque 7 parcelas de 400 é 2.800, né? Ou seja, deixe que ela vá espalhando para todo mundo esse freezer, vai lá que encontra uma pessoa que está interessada, que está precisando, e aí ela vende. Mas até então, ela não vai encontrar mais do que isso, né? Mais do que isso. Pior. Como é que uma pessoa compra um freezer por 4.800, está devendo 2.800, tá entendendo? E vende por 2? Essa conta não fecha, não bate. É uma dor, né? É uma dor. E é uma dor financeira. Como é que a pessoa faz uma dívida desse tamanho e aquilo não resolve as suas situações? Ou seja, todos nós temos dores e existem algumas dores que o dinheiro não resolve. Existem dores que você pode ter o dinheiro do mundo todo na sua mão, mas não vai resolver. Isso ficou provado na pandemia, né?
que a pessoa tinha um recurso, tinha um hospital, tinha medicação, aí teve jeito, né? Morreu do mesmo jeito. Então nós poderíamos concluir que dizer que saúde, ter saúde, é o mesmo que ter ausência de dores. Né? Acontece que mesmo no mundo que nós vivemos, nós não vamos encontrar pessoas que são saudáveis plenamente. Nós vamos encontrar pessoas que elas têm uma vida saudável e vamos encontrar algumas pessoas que elas estão em busca da saúde. Né? Em busca da saúde, porque perderam, talvez no âmbito emocional, no âmbito social, no âmbito financeiro. Então elas buscam recuperar alguma coisa daquilo que já perdeu. E existem outras pessoas que estão passando por algumas situações que ela pode considerar como vida saudável. Porém, né, a ausência de dores por completo é muito difícil, é muito complicado. Porque viver saudável é viver com saúde. A revista ela diz a seguinte expressão: o Senhor, Deus, nos criou para ter vida plena e cheia de realizações. No entanto, a criatura seguiu seu próprio caminho, transformando em doença e morte o que Deus havia planejado para a saúde e vida. Ou seja, existem os critérios, as recomendações divinas, que estão na sua palavra, e existem também as iniciativas humanas. Né? Então, quando o texto diz que a criatura seguiu seus próprios caminhos, né, é porque existia um caminho que era o ideal, que era o correto, que era o melhor, mas teve um caminho que a gente escolheu pensando, imaginando que seria melhor. Por exemplo, o meu Joelson, semana passada, eu estava conversando com ele e eu pedi para ele fazer uma coisa e ele estava fazendo outra. Aí ele foi e disse assim: eu agora estou fazendo uma coisa de cada vez, por recomendação médica. Ele foi para um médico de neurologista, e aí ele contou lá os problemas dele, a angústia dele. Aí o médico foi e disse: olha, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Aí ele chegou com essa história: olha, eu estou fazendo uma coisa de cada vez por recomendação médica. Ou seja, a Bíblia já dizia, né, que a gente não deve viver ansioso, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que a gente tem que fazer uma coisa, né? A Bíblia já diz isso, mas ele precisou de uma prescrição médica para poder, né, ele tentar se habituar a fazer uma coisa de cada vez. Né? Mas a Bíblia já deixa isso muito claro. Com relação à vida financeira, as pessoas elas gastam fortunas comprando livros, né? Pai pobre, pai rico, filho pobre, filho rico, né? Que tem as mesmas orientações que tem na Bíblia, mas que eles leram a Bíblia e transformaram aquilo numa linguagem, né, para as pessoas, que não é nada mais, nada menos do que os princípios de uma saúde equilibrada que tem na Bíblia. No entanto, a Bíblia nos incentiva e tenta nos fazer compreender a relação dos princípios de saúde, principalmente devido à influência que a saúde equilibrada tem sobre a vida espiritual. Ou seja, a Bíblia, ela quer dizer o seguinte: as recomendações dela, elas têm uma visão, uma conotação para a vida no todo, mas que essa vida no todo, ela tem influências no seu espírito, né? Na sua vida espiritual. E a revista, ela traz um texto bíblico aí, que é o Provérbios 11, verso 21, verso 25. Quem tiver a Bíblia aí pode ler. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoreña, noite de quinta-feira do dia 20 de fevereiro de 2025. E este é o professor João Ivo. Prosperará. E quem dá a beber será dessedentado, ou seja, não sentirá sede. Aí tem duas palavras interessantes. Primeiro, a alma generosa. O que é generosidade? Nós vamos encontrar um exemplo de generosidade na Bíblia na parábola do semeador. Lembra que na parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear.
Aí ele colocou algumas sementes na beira do caminho, aí outras sementes caíram nas pedras, outras sementes caíram nos espinhos, né? Até chegar na boa terra. Quando a gente olha e diz assim, mas esse agricultor, esse semeador, ele é um estragado, porque ele fica jogando semente em lugares, né? Em lugares que não vai dar nada. Mas a lição lá não é o estragado ou o desastrado do semeador, mas a generosidade do semeador. Porque generosidade é aquela pessoa que facilita e que dá oportunidade em várias situações. Então o semeador ele deu oportunidade para todos. Agora, se os espinhos sufocaram, a culpa não é do semeador. Se as pedras, né, não germinaram, a culpa não é do semeador. Então a generosidade tem a ver com uma pessoa disponível e disposta a fazer o melhor para si e para os outros. Isso é generosidade. Ele diz que essa pessoa sendo generosa, ela consegue a prosperidade, né? E o que é a prosperidade? A prosperidade é uma pessoa bem sucedida. Não quer dizer que é uma pessoa que não vai ter problema, não. Prosperidade quer dizer que é uma pessoa que vai se dar bem, né? E vai ser bem sucedido. Lembra quando a gente no final do ano diz Feliz Natal e próspero ano novo? Né? Próspero quer dizer que um ano novo de muitas realizações, mas não quer dizer que não terá coisas boas. Então, na vida financeira, para sermos prósperos, muitas vezes é necessário que a gente seja generoso. Ou seja, nós temos o caminho da generosidade e temos o caminho da usúria. Né? Pessoas que são miseráveis, pessoas que são apegadas, né? Nós precisamos estar atento qual é o nosso perfil, né? Em Gênesis, no capítulo 28, quem puder abre aí, conta a história de um homem que era chamado Jacó. Gênesis 28, verso 20. Jacó era um homem que ele queria ser uma pessoa bem sucedida. E quem não quer? Né? E quem não quer? Porém, Jacó não passava de um desastrado. Né? Um desastrado. Era aquela pessoa que ela queria ser independente. Todo mundo quer ser independente. Né? Ele queria ter uma independência para não ser controlado nem influenciado por outras pessoas. E aí, quando a gente quer a nossa independência, quando a gente quer controlar o nosso próprio destino, quando a gente quer seguir a nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é arrumar um trabalho, né? Arrumar uma ocupação. Diz a Bíblia, né, em Gênesis capítulo 28, verso 20 a 21, né, que Jacó, diz assim, Gênesis 28, verso 20, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Não vou falar sobre o dízimo. Veja bem, Jacó, o que era Jacó? Jacó era um menino que nasceu com outro gêmeo, né? E que ele ficou diferenciado porque quando saiu o primeiro filho, que foi Esaú, o segundo menino vinha segurando no calcanhar do primeiro. Do primeiro, ou seja, numa tentativa de sair primeiro, mas sair depois. Diz a Bíblia que esse Jacó, né, ele era muito capcioso, ele era muito assim, desarnado, ele queria crescer na vida, ao ponto de tomar a primogenitura do irmão, porque a primogenitura naquele tempo tinha um benefício tanto financeiro como tinha um benefício espiritual. O financeiro era como que aquela pessoa que pegasse a maior parte da herança, e espiritual porque é aquele que recebia a bênção de Deus. Então Jacó tinha essa vontade, ele acreditava
que se ele conseguisse o que ele pretendia, ele seria uma pessoa independente, né? Era uma pessoa resolvida, independente. E é o que às vezes a gente pensa quando a gente está sendo influenciado por outras pessoas, ou a gente quer uma coisa na vida e a gente começa logo a arrumar uma forma para a gente ser independente. Bom, e aí Jacó percebe que tudo que ele havia feito deu para trás. Aí ele agora era um fugitivo, saiu da casa do pai, porque o irmão queria matá-lo, e ele no caminho, aí ele faz esse voto. Ele tinha duas opções. Ou ele ia seguir os princípios elementares da palavra de Deus, princípios espirituais, ou ele iria seguir os seus próprios instintos. Nós temos dois caminhos. Nós podemos seguir os princípios espirituais e os princípios do nosso próprio conhecimento. Porém, vamos imaginar que a gente pense nos nossos próprios pensamentos, né? A gente tem educação religiosa, porém, não vamos colocar muito Deus na história, vamos atrás do que nos interessa. No caso de Jacó, ele colocou Deus como parceiro, ele colocou Deus como seu, né, aquela pessoa que iria dividir com ele o seu sucesso, a sua conquista. E ele pensou assim: bom, se Deus for o meu parceiro, e ele em todos os momentos, e em todas as circunstâncias, ele estiver comigo, e ele me livrar de todas as preocupações, as incertezas da vida, né, eu faço um voto de que eu vou reconhecer essa proteção, esse livramento em todas as circunstâncias, né, esse cuidado dele diante das incertezas da vida. Eu vou garantir isso com 10% da minha renda. Ele chamou o que nós chamamos de dízimo. Mas quando as pessoas elas não conhecem a palavra de Deus, é prudente que ela também faça uma reserva de 10%. Por quê? Porque são os imprevistos da vida, é o inverno da vida financeira. Todos nós vamos passar pelo inverno da vida financeira. Então nós temos a opção de confiarmos no âmbito espiritual e temos a opção de confiarmos também nas nossas próprias forças. Olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, diz uma recomendação interessante. Dois caminhos que nós podemos seguir. 2 Timóteo 2,10 diz assim. Deixa eu achar aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de quinta-feira do dia 20 de fevereiro de 2025. Este é o professor João Ivo. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. O verso... Será que eu escrevi errado? Eu acho que eu escrevi errado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso... Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorada, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. O texto que diz que a nossa confiança não deve ser colocada na força do dinheiro, né? Quando nós colocamos a nossa confiança na força do dinheiro, né, nós ficamos muito vulneráveis, né, com relação às coisas desse mundo. Então, imagine um pobre que fica rico, aí ele vai e fica pobre de novo. Ele já está acostumado com a pobreza, né? Ele pode não estar conformado, mas acostumado ele já está. Agora imagine um rico que ficou pobre, né? Ele tem dificuldade de se socializar, ele tem dificuldade de convivência, ele tem várias dificuldades, e a probabilidade dele se suicidar, dele se matar é muito grande, né? Uma outra coisa que a Bíblia fala é que, lá em 1 Coríntios 15, verso 19, que se a nossa confiança, se a nossa fé
Se a nossa esperança está só nas coisas desse mundo, 1 Coríntios 15:19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entrou aqui? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro, noite de quinta-feira, do dia 20 de fevereiro de 2025. Se a nossa confiança, se a nossa esperança se limita só apenas a essa terra, a esse mundo, né, seremos pessoas o quê? Infelizes, pessoas não realizadas, pessoas não prósperas. E o Salmo 127, verso 2 diz assim: inútil é levantarmos de madrugada, se o Senhor não estiver, né, no nosso controle. E em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 17, ele faz a seguinte recomendação. Deuteronômio 8, verso 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração e na sua mente, né? A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Né? Ou seja, nós temos duas opções: ou a gente segue os princípios bíblicos, ou a gente segue os nossos próprios instintos. A Bíblia já diz que os nossos próprios pensamentos, nossos próprios instintos, ela vai tirar de nós a esperança, vai nos tornar pessoas inúteis, e que no final das contas, quando a nossa força se esvair, quando a nossa força se acabar, o que vai sobrar? Né? Na recomendação da vida financeira saudável, nós chegamos à conclusão de que a melhor forma de uma pessoa ficar próspera ou se tornar rica é trabalhando. Não existe outra forma. E a Bíblia diz assim: 6 dias trabalharás. Né? E diz mais a Bíblia: aquele que não trabalha não deve comer. Há hoje em dia um grupo de pessoas que acreditam que as bets, né, os jogos online, são rendas, são meios de vida. Mas veja o que acontece. Com a inteligência artificial, né, os jogos eletrônicos, eles vão traçar um perfil. Você vai apostar R$1 e ele vai fazer com que você ganhe R$5. Aí você aposta R$5, aí você ganha R$20. Aí você aposta R$20, ele faz você ganhar R$100. Só que ali ele fez um perfil. E naquele perfil ele descobre se você é moderado, ele descobre se você é conservador, ele descobre se você é uma pessoa desprendida. Então quando você pega R$50 e joga de uma vez e perde, quando ali ele já traçou um perfil. Você é uma pessoa afoita, né? É uma pessoa que aposta tudo. Então muitas pessoas entram nisso daí e perdem, porque elas pensam que vão transformar isso em renda, e jogo é jogo, jogo não é renda. Porque a única forma de nos tornarmos ricos e prósperos é trabalhando. Em Provérbios 14, 23, que todo trabalho é proveitoso. Todo. Agora, Colossenses 3, 22 diz assim: só que o trabalho que a gente faz, a gente tem que colocar como princípio, como estivéssemos fazendo ao Senhor. Né? Você não veja. Ontem eu estava lá em casa, eu estava engomando umas roupas. Né? Estava lá uma pilha de roupa, eu fui engomar essas roupas. E aí eu engomando, eu descobri lá que você consegue engomar uma peça de roupa em 5 minutos. Se você consegue engomar uma peça de roupa em 5 minutos, isso quer dizer que você, né, vai engomar 50 peças de roupa em 4 horas. Aí eu comecei a calcular: olha, eu acho que se eu não tivesse profissão, eu ia me candidatar, né, para engomar as roupas das pessoas, certo? E eu iria cobrar, qual seria estou pensando, né? Eu ia cobrar R$3 por peça de roupa, tá entendendo?
Eu ia engomar sua roupa, eu ia colocar no cabide ou no closet, dobradinha, bem engomadinha. R$3 por peça. Se você me agendasse, tipo de agenda, né? Se você me agendasse, e se eu conseguisse fazer 50 peças de roupa em 4 horas, isso quer dizer que eu teria 2 expedientes, de manhã e à tarde. Então imagine o cálculo. Se eu colocaria R$30 para agendar, tá? Imagine que a Lília aqui me contrata para engomar as roupas dela. Né? Então, Lília, é o seguinte, é R$30 o agendamento. Certo? Cada peça de roupa vai custar R$3. Então você selecione aí as roupas que você quer que engome. Sim, porque você não vai gastar o dinheiro todo, né? Aí você vai separar aquelas roupas que essencialmente você precisa que engome e você não está podendo engomar. Você não vai colocar lá 2 par de meia. Não, porque aí cada peça é R$3. O par de meia seria 6, né? Você não vai colocar lenço de bolso, vai colocar as roupas que de fato você quer que engoma. Aquela blusinha de seda, aquela calça, jeans, né? Você imagina as regras. R$30 o agendamento. Se eu não for, você vai ser ressarcido. Mas para mim chegar na sua casa, no seu apartamento, R$30. Certo? E o que acontece? Eu só vou se tiver pelo menos 25 peças. Porque imagina, eu ir para cada pessoa para engomar 10 peças de roupa. Eu vou ter prejuízo. Porque eu vou ocupar o meu expediente da manhã, né? Da manhã, vou ganhar R$30 com mais R$3 de cada peça. Se ela tiver menos de 25 peças, né, a minha diária vai ficar por menos de R$50. Não, eu tenho que ter 25 peças, que é R$75, com mais 30 no agendamento, 105. Já ganhei o dia. Certo? 105 vezes 20 dias, que eu tenho sábado e domingo, né, eu vou ter um salário de 2.100. Ou seja, a grande dificuldade qual será? A grande dificuldade é você encontrar pessoas para fechar a agenda. Sim, porque não é todo dia que a pessoa tem roupa para engomar. Entende? Você vai ter uma pessoa para engomar hoje, que ela só vai engomar daqui a 15 dias, ou quem sabe daqui a um mês. Entende? Mas é uma ideia, né? É uma ideia que você pode colocar em prática. Agora, quando você consegue um emprego, a única coisa que você está vendendo no emprego é o tempo. O patrão não lhe conhece, o patrão você não conhece as suas habilidades, então o que você está vendendo é o tempo. E o seu primeiro emprego você vai para vender o tempo, então você não pode chegar atrasado. E você também não pode deixar o emprego agoniado para ir embora, porque você está vendendo tempo. Quando você vende o tempo, aí você tem que, lá no seu trabalho, você precisa de uma outra coisa chamada proatividade, atitude, iniciativa, né? Você precisa ter iniciativa. O que é iniciativa? A iniciativa é a manifestação da bênção de Deus. Quando Jacó faz a proposta para Deus, de que se o Senhor for comigo, de que se o Senhor cuidar e fizer por volta do meu pai, se o Senhor isso e aquilo outro, né? E o Senhor me abençoar, ele estava falando para Deus, se o Senhor vai abençoar, mas porém eu vou fazer a minha parte, eu vou ter atitude. Sabe aquela história do camarada que trabalhava 3 anos numa empresa e o outro trabalhava 3 meses? Aí o de 3 meses, ele foi, né, promovido. Aí o de 3 anos foi tomar satisfação com o dono. E aí, por que eu estou aqui há 3 anos e eu não fui promovido? E o camarada que está aqui há 3 meses já foi promovido? Aí ele respondeu muito simples. Ele meteu a mão no bolso, tirou um dinheiro e disse assim, vá ali e compre banana para mim. Aí o camarada foi lá comprar banana. Quando chegou lá, o cara não tinha banana. Aí ele voltou. Disse, patrão, é o seguinte, não tem banana. Aí ele foi, deu o mesmo dinheiro para o outro. Agora vai você comprar banana. O outro foi. Quando chegou lá, ele disse, patrão, é o seguinte, ele não tem banana, mas eu peguei aqui o número do WhatsApp dele
Ele disse que amanhã vai ter banana. Ele disse, se o senhor precisar de mais alguma fruta, o senhor já pede pelo WhatsApp dele que ele aproveita e traz. Aí o patrão olhou para o outro, está entendendo por que ele foi promovido? A atitude, né? Ele não se resumiu simplesmente a ir lá perguntar que tinha banana e voltar. Então a proatividade é a manifestação da bênção de Deus. Você não veja, lá na MRH, onde o jovem trabalha, tem um jovem aprendiz. Aí o jovem aprendiz chegou e disse assim, meu filho, o que você está fazendo? Nada. E o que você me procurou para fazer? Ela respondeu, porque eu tenho vergonha de pedir serviço para fazer. Você está entendendo? Ou seja, a falta de iniciativa, né? A falta de atitude. Já o Joel, ele é CLT, e ele tem dificuldade, né, de aprendizado, de aprender muitas coisas. Porém, ele descobriu que lá na MRH existem certidões, alvarás, né, que precisam ser retiradas fora da empresa. E ninguém quer ir tirar. E ele descobriu isso e ele resolveu tirar. Então o que acontece? A empresa dá a gasolina, ele pega a moto dele, vai lá na Secretaria de Finanças, né, vai lá na SEMAS, vai lá, né, onde precisa. Quando chega lá, ele começa a fazer amizade com o camarada lá da repartição pública. Ele descobre que o camarada é torcedor do Fortaleza, aí ele se identifica com o camarada. Ele descobre que o cara gosta de chupar bombom, ele chega lá com um rales com o camarada. E ele vai fazendo a convivência com o camarada, pedindo para o camarada resolver algumas coisas. Que não é mais do que a obrigação do servidor público, né? Porém, a empresa fica preocupada e questionando como é que o Joel consegue resolver esses alvarás, essas pendências, que os outros funcionários e os contínuos não conseguem. Aí se tornou o quê? O diferencial dele. Ou seja, quando a empresa pensar em demiti-lo, né, por algum motivo, ela vai pensar duas vezes. Por quê? Porque aquele funcionário tem um diferencial. Aquele funcionário tem uma atitude que é o forte dele. A empresa não sabe, mas ele consegue fazer, né, esse feedback, né, nas outras repartições, que faz a diferença no trabalho dele. Então, quando você consegue um emprego, a primeira coisa que você está fazendo é vender o tempo, porque você não tem qualificação. Só que nesse emprego você precisa ter proatividade, né? E uma outra coisa, as pessoas, existe um caminho mais fácil hoje para você arrumar um emprego e ter uma renda, que é a verdade, é o melhor caminho. Se não, veja, quando você está procurando trabalho, ninguém oferece trabalho para você, só dão dica, né? Diz que fulano está precisando, que não sei quem estava precisando, mas só por pouco, aí você arruma um emprego. Aí quando você arruma um emprego, aí aparecem várias propostas. Você está trabalhando onde? Tal lugar, mas é longe, porque eu tenho um emprego bem pertinho de ti. E começam a colocar opções. E isso aconteceu com o meu Joel. Meu Joel foi trabalhar numa empresa, e aí quando estava lá, aí chegou uma proposta para mudar de emprego. Aí ele disse, pai, o que eu faço? Vou lá ouvir a proposta. Ele foi lá, ouviu. E agora, pai? E agora você volte lá no seu emprego e conte para a dona lá da sua patroa a proposta. Aí ele contou para ela, ela pensou assim duas vezes, aí disse assim, à tarde eu lhe dou uma resposta. Quando foi meio dia, ela foi e disse, Joel, é o seguinte, eu vou aumentar a proposta, eu vou cobrir a proposta, você vai continuar no emprego, porém eu vou lhe dar mais responsabilidades. Aí ele disse, pai, agora o que é que eu faço agora? Não, você liga para o outro e diz para o outro, né, que a sua patroa cobriu a proposta. Aí ele ligou para o outro não atendeu. Pai, não está atendendo. O que eu faço? Bom, ele não faz mais nada, porque ele já revelou tudo. Pelo fato de ele não atender, ele já disse tudo. Porque o que ia acontecer? Aí você vai sair desse emprego e vai para um outro emprego. Porque lá é mais perto da sua casa, porque lá vai ganhar mais, porque ela vai estar garantidos. Quando você está no outro emprego, você passa lá 15 dias, aí ele diz assim, a empresa, você não satisfez as expectativas da empresa. A empresa, ela pensou bem
e ela não tem condições de pagar o que propôs pagar para você. Ou então vai dizer, a empresa está passando por uma crise e aí a gente vai ter que dispensar alguém e a gente escolheu você. Aí você vai ficar pensando, poxa, mas você me tirou do outro emprego para cá e agora eu fiquei sem os dois? Entende? Ou seja, o melhor caminho é a verdade. Porque quando você propõe e abre as condições, né, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas quando acontece de você ir para outro emprego, mas se você é uma pessoa proativa, se você era uma pessoa que fazia o diferencial, quando o outro disser, não deu certo, você volta e a sua vaga está garantida. Né? Muitas vezes acontece isso. Pois bem, outra coisa na vida financeira é que quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a se ocupar, é não gastar tudo que a gente ganha. Se não, veja, você vive em casa, você não trabalha, você vive em casa e você tem uma despesa. Você pode não ter consciência da sua despesa, mas você tem uma despesa, bancada pelo pai, pela mãe, por alguém, mas você tem uma despesa, certo? E aí quando você começa a trabalhar, você passa a ter uma renda e passa a ter uma despesa. E você tem que separar aquilo que é muito importante, que é imprescindível, que é necessário, daquilo que é supérfluo. Sim, porque você, quando não tinha renda, você tinha sonhos, você tinha vontade, você tinha desejos, não fazia porque não tinha rendimentos. Mas agora que tem, você tem que controlar esses desejos. Você não pode abarcar o mundo de uma vez. Né? É aí que entra o princípio do dízimo. Quando nós colocamos o princípio do dízimo como Deus nosso parceiro, né? como uma visão espiritual, o dízimo ele tem um sentido. Quando nós não temos visão espiritual, nós temos que ter o nosso fundo de reserva de 10%, porque os imprevistos também acontecem. O inverno financeiro sempre chega, né? Mas o que as pessoas fazem? Elas fazem dívidas. E o que é dívida? É querer mais do que precisa. Né? Você não veja, você quer comprar um bem, aí você economiza, você se organiza até comprar aquele bem. E depois de comprar o bem, tem que manter o bem. E não basta só comprar, tem que manter. E além de manter, tem que também ter o fundo de reserva para outras situações. Né? Outras situações. Então, o que acontece? Quando nós não temos equilíbrio, nós não temos maturidade para lidarmos com essas situações, nós adoecemos financeiramente. Nós sentimos dores financeiras. Nós passamos por situações constrangedoras e desastradas financeiramente. Né? Por isso nós precisamos ter controle com essas situações. No Evangelho de João, no capítulo 12, lá conta uma história interessante. Vamos abrir aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoroene, noite de quinta-feira, do dia 20 de fevereiro de 2025, e este é o professor João Jesus antes da sua morte, né? Que era Jesus ungido por Maria em Betânia. Essa história diz o seguinte, que quando Maria foi ungir os pés de Jesus, né, Judas se escandalizou, como é que ela gastava aquele absurdo, o nada era muito caro, né, derramando nos pés de Jesus. Por que não deu aos pobres? Né? Quando a gente tem uma vida financeira saudável, mas a gente tem parceria com Deus ou com as coisas espirituais, nós chegamos a uma situação de estarmos preparados para fazermos sacrifícios para Deus. Se não, vejam, por que tem pessoas que elas abrem mão dos seus recursos, né, para beneficiar a igreja, para beneficiar uma pessoa? Ela faz sacrifícios assim inimagináveis. São pessoas desprendidas financeiras. E você fica assim, como é que a pessoa consegue fazer isso? Porque são pessoas que elas têm um pacto, elas têm uma relação espiritual com Deus e elas estão preparadas para esse momento. O momento em que elas se sacrificam para Deus.
Porém, há outras pessoas que elas têm condição, mas aparecem oportunidades e elas se acham que são insuficientes. Ela vai ficar pobre se ela fizer aquele tipo de sacrifício. O que estamos preparados para sacrificar por Deus? Vai depender de quanto você entende o quanto o Senhor fez e faz por nós. O pacto, a aliança, o acordo que a gente tem com Deus, a dependência dele, o cuidado dele e o reconhecimento e a gratidão por todas as bênçãos que ele nos dá, nos torna pessoas prósperas, nos tornam pessoas bem-sucedidas e nos tornam pessoas desprendidas para situações que são necessárias. Porém, quando a gente tem um prejuízo, a gente se abate, a gente sofre, porém a gente reconhece que Deus está no controle e que se Ele nunca deixou faltar nada, não é naquela situação que Ele vai nos abandonar. Porém, quando a nossa fé, a nossa confiança é apenas no materialismo, apenas naquilo que a gente consegue amealhar, apenas naquilo que a gente consegue juntar, nunca o que a gente tem será suficiente, né, para sanar as nossas necessidades. Por isso será muito difícil expressar a nossa gratidão a Deus pelo que a gente tem e pelo que a gente possui. Que possamos, né, durante esses 10 dias de oração, possamos entender, compreender que para termos vida saudável, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito social, emocional, seja o que seja, nós precisamos da parceria do mundo espiritual. Porque no mundo que nós vivemos, hoje nós estamos em pé, mas não é garantia de que amanhã permaneceremos em pé. Porque muitas coisas acontecem. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos tornar pessoas prósperas, generosas, mas acima de tudo, pessoas que tenham uma parceria, uma convivência espiritual com o nosso Jesus Cristo. Aí sim, faremos sacrifícios que alcançarão e que agradarão o nosso Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então é importante, senhoras e senhores, concluída a retórica alusiva à saúde financeira, através do professor João Ivo, nesta noite do dia 20 de fevereiro de 2025. Eu disse para vocês. Retornando aí a professora Aline. Depois dessa mensagem maravilhosa do Ivo, que a gente tem que botar em prática, dói na alma, é difícil administrar, é difícil saber. Ele disse uma coisa aqui no final que eu fiquei pensando. Você precisa descobrir, né, o que realmente é para ser e o que não é. No caso, o que realmente você precisa consumir, se você está consumindo além do que de fato precisa. Vamos aí descobrir, né? Fazer a nossa avaliação pessoal. Ninguém que vai falar o que pensa, mas pessoalmente você sabe sim se está consumindo além. Vamos cantar, não? Qual é a música dos 10 dias? Vamos cantar novamente a música dos 10 dias de oração. Música gera direitos autorais, portanto, encerramos esse vídeo aqui prometendo voltar amanhã com mais um vídeo da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, mais precisamente o culto ao ar livre que acontecerá a partir das 19 horas, à Rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, bem de frente o comercial Aguiar, o popular. Valeu, Jesus!